Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 10, versículos 31 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, segue então no evangelho de hoje o grande julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo por parte dos judeus. Os judeus não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso querem apedrejá-lo, né? Querem matar o Senhor. O Senhor sempre escapa, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Jesus até diz para eles, né? Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Só que eles vão dizer, olha, não queremos te apedrejar por causa das tuas obras, mas porque, sendo homem, te fazes Deus. Nesse evangelho tem algo muito interessante, meu povo, porque, ora, Jesus não podia dizer o contrário. Jesus estava revelando quem ele é. Percebe? Jesus não podia falar o contrário. Meu povo, isso é tão importante a gente refletir, sabe por quê? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Eu estou aqui perto de mim, aqui o Catecismo da Igreja Católica. O que temos aqui? A fé que foi revelada por Deus. Ok? Então, se esta fé que está aqui, de uma forma resumida, né, o resumo da nossa fé, se eu creio que essa fé que está aqui, que tem a nossa fé, que tem um conteúdo, que veio através de revelação divina, que foi revelada para os apóstolos, e consequentemente para toda a igreja, se o que eu falar for para omitir o que está ali, então eu não vou ser cristão. A gente não pode anular a Escritura, como Jesus está dizendo. Não. A gente não pode anular a palavra de Deus. A gente não pode anular aquilo que Deus revelou, aquilo que é a fé. Veja que quantos hoje querem anular a fé da igreja, por exemplo, né? Ah, porque a igreja erra disso, porque a igreja erra daquilo, porque a igreja é muito radical. Veja, não é que a igreja seja muito radical, é você que é liberal demais. Você que não acolhe, quer viver de uma forma
qualquer a sua vida. Então, é preciso pensar nisso. Mas o que Jesus está mostrando aqui é algo que nós cristãos devemos também viver. Ou seja, nós não temos que anular a nossa fé. Nós não temos que negar a nossa fé. Às vezes nós queremos ser aqueles cristãos camaradas, né? O que é o cristão camarada? O cristão camarada é aquele que quer se dar bem com todo mundo. Ah, fulano é de outra religião, fulano não crê em Deus, mas a gente procura se dar bem, né? Então a gente dá aquele jeitinho camarada de se dar bem. Eu concordo, eu finjo que concordo com ele finge que concorda comigo, a gente é camarada. Não, não. Está esquecendo que Deus quer salvar a todos, inclusive esse seu colega aí. E como é que Deus vai chegar a ele se você nega a fé? Se você anula a sua fé? Percebe? Você é chamado a testemunhar. Não, mas ele não vai aceitar. Bom, qual foi a atitude de Jesus frente aos judeus? Jesus não negou a fé. Eu sou filho de Deus. O Pai me enviou, o Pai me consagrou, me enviou a este mundo, né? Mas você não acredita? Acredita nem que seja nas minhas obras, naquilo que eu faço. Porque veja, as obras de Jesus revelam o Pai. Revelam. Isso nos faz pensar também, meu povo, em nós, na nossa vida cristã. A nossa vida cristã, isto é, as nossas obras, revelam Deus? O que as nossas obras revelam para o mundo? O que as nossas obras revelam para o mundo? Revelam para as pessoas que nos cercam? Revelam Deus? Revelam fé? O que revelam as nossas obras? Pensemos nisso diante desse evangelho, né? Por mais, meu povo, que... Veja, é interessante porque viver a fé é desafiador. Jesus estava sendo ameaçado de morte porque disse que era o Filho de Deus, mas ele é. Ou seja, é a grande verdade do cristianismo. Jesus é Deus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não tem como negar isso. Ele ia negar para se dar bem com os judeus? Não. Não. Então, peçamos ao Senhor a coragem de testemunhar a nossa fé. A coragem de testemunhar e de anunciar a verdade de Deus. Por mais que ela seja rejeitada. Por mais que nos persigam e nos odeiem por conta disso. Que o Espírito Santo nos encha de coragem, de intrepidez. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.